Teleaula Natal. Meus 8 anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Oi? Como é? Já começou a gravar? Gente, começamos! Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Elizabeth, de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Natal. Meu sinal em Libras é esse. E para tornar essas aulas mais acessíveis, eu vou me descrever e descrever as imagens quando necessário nos slides. Tá certo? Os nossos slides têm fundo branco com letras pretas azuis. O primeiro tem o nome Secretaria Municipal de Educação, SME Natal, logo em cima, centralizado. Abaixo, Língua Portuguesa, aula 16, poema, semana 4, professora Elizabeth. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos e louros de tamanho médio. Estou com um jalequinho branco hoje, né? E nós vamos falar de um gênero delicioso, que é o poema. Muito bom, não é? Que nós estudamos em todas as séries. Não pode faltar. Por quê? Porque é um gênero muito enigmático, muito desafiador. Então a gente precisa treinar bastante a sua leitura para que a gente possa desenvolver bem essa habilidade de ler poemas, essa gostosura. Mas hoje nós vamos trabalhar com o texto de Cora Coralina. Então vamos lá, né? Gente, olha, esse gênero poema, ele é delicioso, ele é trabalhado em todas as séries, vocês já devem ter estudado muitas vezes e a gente não cansa nunca de ensinar nem de aprender. Ele é muito importante, muito legal, mas tem muitos desafios. Ele é um texto enigmático, sim, é um quebra-cabeça, a gente precisa decifrar. Por isso ele é tão gostoso, né? Vamos começar? Vamos fazer essa investigação aí sobre esse gênero? Vamos investigar, sondar, descobrir, decifrar alguns textos? E hoje, com vocês, eu queria falar da Cora Coralina, um poema de Cora Coralina, tá certo? Mas antes disso, o que é o poema, né? Nós vamos ver algumas características. O poema é um gênero textual escrito em versos, tá? A primeira coisa que a gente observa. Então vejam, aí na telinha vocês têm um texto que está estruturado em versos. Vejam aí, Aninha e suas pedras, tá? Observem que mesmo sem ler, nós vemos que ele não tem aquela diferença de parágrafo, não tem aquele recuo, né, da margem esquerda. As linhas são curtinhas, né? Tem uma ou outra linha maior que vai até o final da linha, mas é mais difícil, a maioria é curtinha, não é? Vejam aí, então essa é a estrutura que a gente chama de verso, tá? Em oposição à prosa. Eu vou ler para vocês esse poema aí, Aninha e suas pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Cora Coralina, linda, não é? Então, essa estrutura aí que nós estamos vendo é a estrutura em versos, tá? Então, o poema ele é escrito assim, em versos, em oposição à prosa. Olhem como é a prosa, tá? Então, observem também que sem ler, eu já vejo que esse texto é diferente do anterior, do da Aninha. Vejam que esse tem alguns recuos, né, que é o que a gente chama de parágrafo. As outras linhas vão até o final, né, a não ser quando é parágrafo na linha seguinte, mas as outras vão até o final, do início ao final da linha do nosso caderno, do nosso livro. Então, é uma estrutura diferente. Aqui é a prosa, tá? Não é o poema, mas eu vou ler esse daqui para vocês também, porque também é da linda Cora Coralina. Olhem só. Medo.
Viajava uma jardineira, expresso ou perua, como se diz, de Goiânia para Goianópolis. Levava na coberta, entre malas e trouxas, um caixão vazio de defunto, destinado para uma pessoa falecida naquele distrito. Logo adiante na estrada, um homem parado dá sinal e a perua para. Dentro, tudo cheio. O homem que precisava seguir viagem aceitou de viajar na coberta, com os volumes e o caixão vazio. Subiu. O tempo tinha se fechado para a chuva e logo começou a pingar grosso. O sujeito de cima achou que não seria nada demais ele entrar dentro do caixão e ali se defender da chuva. Pensou e melhor fez. Entrou, espichou bem as pernas, ajeitou a cabeça na almofada que ia dentro, puxou a tampa e, bem confortado, ouvia a chuva cair. Mais adiante, 2 outros homens esperavam condução. Deram sinal e a perua parou de novo. Os homens subiram a escadinha e se acocoraram no alto. Iam conversando e molhados com a chuva fina e insistente. Passado algum tempo, o que ia resguardado, escutando a conversa ali em cima, levantou devagarinho a tampa do caixão e perguntou de dentro só isto: companheiro, será que a chuva já passou? Ei, gente, pense no medo aí, viu? No medo grande. Você tá lá na van, tem um caixão e sai a pessoa de dentro perguntando se passou a chuva. Ô, carreira grande. Você daria uma carreira grande, hein? Desceria da besta bem ligeirinho, hein? Mas vejam que esse texto que eu li é prosa, em oposição ao texto em verso, que é o da Aninha e Suas Pedras, tá certo? Até aí tudo ok, não é não? Então vamos continuar. Prosa. Mas tem outras características do gênero, né? Não é só isso não, tá só em verso, beleza? Não é só isso, né? Vamos relembrar comigo que eu sei que vocês já tiveram essas aulas aí no 8º, no 7º, no 6º, no 5º ano, então vamos ver o que vocês já aprenderam sobre isso. Então, quando falamos em verso em relação ao poema, nós estamos falando sobre a linha. Então, cada linha do poema se chama verso, tá? Então, quando o professor perguntar assim: quantos versos tem nesse poema? Você vai contar quantas linhas tem, tá bom? E essas linhas são agrupadas em estrofes. Quando o professor fala em estrofe, ele está se referindo aos grupos de versos, né? O poema que eu li para vocês, Aninha e Suas Pedras, ele tem uma estrofe só. Não tem assim um grupinho, sei lá, 5 versos e um espaço vazio. Pula uma linha? Não tem. No que a gente leu não tem. Então é uma estrofe só. Mas há poemas que tem 3 versos, aí pula uma linha, aí tem mais 2. Às vezes os poemas têm, as estrofes têm a mesma quantidade de versos, né? 4, 4 e 4. Mas aí vai depender, mas a gente consegue ver o espaço, uma linha vazia entre uma estrofe e outra. Se não tem essa linha vazia, é porque é uma estrofe só, tá? Outra coisa muito legal no poema, gente, é a rima. É um recurso sonoro maravilhoso que nos faz assim amar de paixão o poema, a rima. Quem não ama uma rima, não é? Só que não é uma obrigatoriedade no poema, tá bom? Então tem gente que acha que se não tem rima, não é poema. Isso não é verdade. O poema pode ou não ter a rima, tá? Que são os sons iguais ou semelhantes no final de uma palavra. Então bata rima com lata, com cata, com chata, né? Então esses sons finais de uma palavra é que nós damos o nome de rima. Ele deixa o poema maravilhoso, mas ele não é obrigatório, tá? Não é um recurso obrigatório, embora seja super legal. E o fundamental agora, gente, a linguagem. O que faz do gênero poema ser tão enigmático, tão maravilhoso, pessoal? É a linguagem. Então é aí que vocês precisam ter cuidado, e é aí que eu vou dar o foco na aula de hoje, porque a linguagem do poema, ela não é uma linguagem que nós encontramos comumente em outros gêneros, tá? No poema nós temos predominantemente uma linguagem figurada. O que é isso, professora? É uma linguagem em que as palavras têm um sentido que a gente tem que imaginar, não é aquele significado que está lá certinho no dicionário,
Por exemplo, a casa pode não significar aquela estrutura de tijolo, de cimento, madeira. Casa em um poema pode significar acolhida, segurança, proteção. Então a gente precisa ficar ligado, porque aquele significado figurado muitas vezes não vai se encontrar no dicionário. Alguns dicionários até trazem em uma ou outra palavra um exemplo de linguagem figurada, mas não é para todas as palavras. Então a gente precisa ter experiência de leitura e usar bastante a imaginação para poder perceber essa linguagem e também perceber alguns recursos nesse jogo aí com a linguagem figurada, tá? Com essa linguagem que faz com que a gente imagine figuras, imagens diversas, tá bom? Então aí as palavras vão ter um significado bem mágico que a gente tem que ficar ligadinho, tá? Para não escorregar nelas. Eu queria falar também sobre o eu lírico. Essa voz que fala no poema não é o autor, o escritor, o ser vivo, tá? Essa voz aí no poema a gente chama de eu lírico ou de eu poético, tá certo? Essa voz também é uma criação do autor. Então, por exemplo, eu, Elizabeth, posso escrever um poema em que o eu lírico, a voz que fala, seja um homem, mas eu não sou um homem, não é? Então, mas eu posso fazer um poema em que eu seja, a voz que fala seja uma criança, uma cadeira, um gato, não importa, tá? Então, aquela voz que fala, nós vamos chamar de eu lírico ou eu poético, que não deve ser confundido com o autor, o escritor daquele texto, tá bom? E o poema, ele pode ter diversas funções, e isso é uma questão muito importante. Nas provas de língua portuguesa, tanto dentro da escola quanto provas externas, como o exame de seleção do IFRN, a prova SAEB, cobram muito do aluno, assim, qual a função daquele texto? Sempre vai ter uma perguntinha dessa, qual a função daquele texto? E o poema não tem uma função pronta que eu possa dizer agora para vocês decorarem. Ah, a função do poema é essa, tá? O poema pode ter funções diversas, ele pode emocionar, pode fazer refletir, pode criticar, pode narrar acontecimentos, manifestar ideias, desejos. Então a gente precisa realmente ler o texto para poder identificar naquele caso em especial, qual a função do texto, tá bom? Mas essa é uma situação bem importante e muito requisitada pelos professores de língua portuguesa, tá certo? Até aí, todo mundo cansadinho? Não, né? Então preste atenção aí agora, tá? Cuidado para não derramar o café no sofá. Como nós lemos o texto de Cora Coralina no início, né? Na verdade, os dois textos, Aninha e suas pedras e o texto do medo, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre ela, né? Será que vocês já estudaram nas aulas de língua portuguesa linda, Cora Coralina? Se não ou se sim, vamos relembrar? Eu trouxe um vídeo bem legal para vocês, vamos acompanhar? Ana Lins do Guimarães Peixoto Bretas é a grande poetisa do estado de Goiás, nascida em 1889. Em 1903, já escrevia poemas sobre seu cotidiano. Em 1908, criou com duas amigas o jornal de poemas femininos A Rosa. Em 1910, seu primeiro conto, Tragédia na Roça, é publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, já com o pseudônimo de Cora Coralina. Em 1911, conhece o advogado divorciado Cantídio Tolentino Bretas. Vai para Jaboticabal, São Paulo, onde nascem seus 6 filhos, Paraguaçu, Enéas, Cantídio, Jacinta, Isis e Vicência. Em 1928, muda-se para São Paulo. Em 1934, torna-se vendedora de livros da editora José Olímpio, que em 1965 lança seu primeiro livro, O Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Em 1976 é lançado Meu Livro de Cordel, pela editora Cultura Goiana. Em 1980, Carlos Drummond de Andrade, após ler alguns escritos da autora, manda-lhe uma carta elogiando seu trabalho, a qual, ao ser divulgada, desperta o interesse do público leitor e torna a poetisa conhecida em todo o Brasil. Cora Coralina morreu em 1985. Aí,
Lembraram da Cora? Ou se não conheciam, né? Estão conhecendo agora, muito bacana. Quem puder, não deixa de pesquisar depois na internet lá Cora Coralina e ler muitos textos que vocês vão amar com certeza. Mas agora vamos analisar mais um poema dela, né? O outro eu não analisei, nós só lemos. Esse nós vamos decifrar, fazer o trabalho gostoso começa agora. Presta atenção que a gostosura começa agora. Então, esse poema que vocês têm aí na telinha, né, o poema Mascarados, ele é inédito em livro, tá? Ele foi publicado a primeira vez no jornal Folha de São Paulo, em 2001. Lindo esse texto, né? Ao lado do texto nós temos uma imagem de uma multidão ao fundo, né? Uma multidão, dá para ver assim, a imagem está distorcida, mas nós vemos que as pessoas estão com uma camiseta amarela, né? Lá no fundo dá para ver um prédio lá de Brasília, dá para perceber que as pessoas estão em Brasília, e no primeiro plano nós temos uma linda jovem, né? Com o rosto pintado aí de verde e amarelo e segurando a bandeira do Brasil, tá? Eu vou ler esse texto? Não, vou ler não. Não quero não. Na sala de aula eu ia chamar alguém para ler para mim. Acho que eu vou fazer isso. Eu tenho uma maquininha aqui especial que eu tô vendo quem tá assistindo. Por isso que eu tô vendo o menino derramando café no sofá. Tem gente deitada na rede, tem outro numa almofadinha aí no chão. Legal, deixa eu ver quem tá prestando. Olha o Tiago, Patrícia, Heloísa, Mara, Aninha. Olha, a Aninha tá bem atenta desde o início. Eu vou convidar a Aninha para ler para mim. Aninha, você pode ler da sua casa aí pra gente o texto Mascarados? Vamos lá com a Aninha. Mascarados de Cora Coralina. Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeie com otimismo, semeie com idealismo da paz e da justiça. Que legal, Aninha, beijo para você, beijo para todos os alunos que estão nos assistindo. Fiquem aí prestando atenção, viu, que qualquer hora o professor chama você aí que tá com a bolachinha na mão, chama você para ler, se liga aí, viu? Mas vamos para a análise, olhem só, em todo esse poema há aí uma ação predominante. Que ação é essa? É a ação de semear. Então, vejam, saiu o semeador a semear, ele semeava tranquilo, seja você esse semeador. Então, todo o texto passa por essa ação de semear. Só que não é no mesmo sentido nele todo. Vamos observar agora cada parte, tá certo? Eu vou reler a primeira parte aí. Diz assim: saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Então, o que significa semear aqui nessa primeira estrofe? Vejam que eu tenho aí um grupinho, né, de 4 versos, 4 linhas. E essas 4 linhas estão separadas do restante, né? Então, nessa primeira parte aí, nessa primeira estrofe, nós temos a ação de semear como o trabalho mesmo, né? De deitar a semente na terra. Só que esse trabalho não foi concluído, tá? Eu tenho aí uma obra inacabada, porque à noite ainda o apanhou com as mãos cheias de semente. Então, ele ainda vai plantar mais, tá certo? Então, é um trabalho aí do dia e da noite inteira. Até aí tudo bem, né? Então, semear aí tem um sentido literal. É o ato de semear mesmo as plantas, tá? Vamos continuar. Na segunda parte eu tenho assim: ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Então, aí o ato de semear, né, já tem esse senso de coletividade, né, de perseverança. Então, vejam que ele não está apressado, desesperado para plantar. Eu preciso colher, eu estou com fome, eu preciso plantar isso e colher logo para satisfazer as minhas necessidades. Não é isso, ele está tranquilo, porque ele já colheu, né, da colheita, da semeadura de outras pessoas que trabalharam antes dele. Então, ele está semeando, plantando para que outros se beneficiem daquele ato, né? Bem legal. Na terceira parte, será que é a mesma coisa? Tem assim: jovem,
Quem é esse jovem? Você aí, menina aí do 9º ano, que tá aí sentadinho, bonitinho. Você. O texto está falando com você, viu? Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo, as sementes vivas da paz e da justiça. Né? Aí você disse, professora, agora pronto, eu vou plantar batata aqui na minha casa, é isso, é? Não, minha gente, preste atenção. Ó, vou semear o quê? As sementes vivas da paz e da justiça. Já encontraram essa semente na feira para comprar e plantar? Não? Não tem, né? Seria bom se tivesse, já pensou? A gente chega lá na feira, tá tendo uma confusão, eu digo, eu vou comprar a semente de paz, né? Planto a árvore, depois eu como o fruto e fica todo mundo em paz. Não temos, né? Então, como é que eu vou semear esses frutos, essas sementes de paz e justiça? É aí que entra a linguagem figurada que eu falei no início, que tem que ter cuidado. Então, semear a paz, semear a justiça não é igual a semear batata, macaxeira, não é a mesma coisa. Então, você que é jovem vai semear essa paz como professora, tendo atitudes diferentes, né? Com cidadania, estudando, respeitando os pais, os professores, né? Se envolvendo nas atividades que tem que fazer, se preparando para o trabalho, sendo justo com os colegas. Então, é isso que é semear a paz e a justiça. Se envolver em ações bacanas para toda a sociedade, não só para você, mas como para toda a sociedade. Então é isso que o poeta quer que o jovem faça, essa semeadura, tá? Então vejam que aqui não é mais semear a semente do início do texto, que era o sentido literal. Aqui eu já tenho a linguagem figurada, tá bom? Aqui o semear já é uma ação de esperança, né? De pensar no futuro, num tempo melhor, né? De paz e de justiça. Não se refere mais a plantar na terra, tá? Então, aqui que nós temos a linguagem figurada. Além disso, vamos observar o verbo apanhar. Onde está o verbo apanhar? Ainda na primeira estrofe, tem assim. E à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente. À noite apanhou quem? O semeador, com as mãos cheias de semente. Gente, o verbo apanhar pode significar dar uma surra, né? Levar uma surra. Eu apanhei de fulano na briga, né? Pode significar ser derrotado em uma competição e pode significar flagrar alguém, né? Surpreender alguém em determinada situação, que é esse caso do texto. Então, à noite, surpreendeu o homem ainda com as mãos cheias. Vamos pensar bem, gente, à noite, ao pé da letra, pode fazer isso? Quem surpreende alguém fazendo alguma coisa não são as pessoas? Aqui o texto diz que foi à noite que viu o homem plantando lá ainda tarde da noite com a mão cheia de semente. Então aqui é um outro exemplo de linguagem figurada, tá? E a gente precisa prestar atenção. Poxa, professora, como assim? Ele quer dizer que a noite tem olhinho? Não, gente. Quer dizer que chegou a noite tarde e o homem ainda estava plantando. Pode querer dizer também que ele estava tão ali sozinho naquele ato que só a noite foi testemunha, né? Como se quisesse tornar a noite uma pessoa que está vendo aquilo. Então, só a noite testemunhou. Ele ficou ali até tão tarde que a noite presenciou, flagrou ainda fazendo aquilo tudo. Passou o dia, chegou a noite e ele ainda estava lá, tá? Então é outro exemplo de linguagem figurada, tá? E essas linguagens figuradas que aparecem nos textos e muitos outros textos, não só no poema, né? No poema tem bastante, é uma chuva de linguagem figurada maravilhosa. Mas isso não é exclusividade do poema, tá? Nós temos um nomezinho para essa linguagem figurada, que são as figuras de linguagem, tá? Olha aí, as figuras de linguagem, que são esses recursos maravilhosos, né? Utilizados tanto na escrita quanto na oralidade, né? E deixam o nosso texto mais expressivo. Às vezes as palavras em seu sentido literal não conseguem expressar aquilo que o poeta quer dizer. Então ele utiliza essa linguagem figurada, ele utiliza as figuras de linguagem
que aí vão conseguir expressar, né, de uma forma melhor, vão conseguir fazer com que o leitor imagine diversos sentidos, né? Ah, alguém lê de um jeito, eu entendi de outro, maravilhoso. Não tem uma resposta certa, exata, única, né? O poeta gosta de brincar com essa linguagem. Então, às vezes, você tem uma interpretação e o seu colega teve outra. E as duas estarão corretas. Isso graças às figuras de linguagem. Então, é maravilhoso. A gente fica decifrando, imaginando, tá certo? Então, quando eu falei da noite... Aí, por exemplo, que a noite, né, virou uma pessoa e flagrou o homem com as sementes na mão, isso aí tem um nome, é uma figura de linguagem que tem um nome específico, que é prosopopeia. Gente, que nome é esse, professora? Não, gente, é um nome lindo, não é feio, não. Prosopopeia, é isso mesmo, ou personificação. É quando vocês encontram num texto um ser que não é humano, que tem características humanas. Como o caso aí da noite. Então, quem flagra alguém fazendo alguma coisa é um ser humano, mas nesse caso foi a noite, que não é humano. Então, aí é uma figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação. Mas nós temos outros também nesse texto. Por exemplo, aí no quadro vocês têm o quê? A aliteração. Outro nome lindo, né? Só nome lindo, minha gente. A aliteração é outra figura de linguagem muito legal, assim como a rima, só que ela é um pouco menos conhecida, tá? Na aliteração, nós temos uma repetição de consoantes, uma repetição de sons consonantais. Professora, onde é que tem isso no texto, professora? Olha lá no início, tem assim, saiu o semeador a semear. Olha, eu tô pronunciando bem exagerado para vocês perceberem aí o S, o som do S. Saiu semeador a semear. Então, ah, bonitinho, professora, só isso? Não, não é só isso, não. Então, essa repetição pode fazer com que a gente imagine o quê? Tá? Então, já que o texto está falando aqui em semear, eu, por exemplo, quando eu escuto essa repetição, eu imagino o barulho da terra, do semeador mexendo essa terra, para poder colocar a semente. Então a aliteração não é só um som lindo, não. Se fosse só isso já era maravilhoso. Mas além disso, ela pode provocar significados, sentidos. Aí você imagina naquele texto esse sonzinho, essa repetição é para quê? Então nada é à toa. O poeta é muito inteligente e fica brincando com a gente para perceber se nós vamos descobrir esses sentidos aí escondidos, tá? Então conta depois para o seu professor de língua portuguesa o que você imaginou com essa repetição dentro desse texto, tá? Então tem que sempre ter referência o texto, não pode imaginar uma coisa que não tem nada a ver. Ah, é um extraterrestre chegando. Não, não tem isso no texto. Então tem um limite. Ah, professora, figura de linguagem, a gente vai imaginar qualquer coisa. Opa, ó o dedinho. Vai levar puxão de orelha do professor de português, tá? Tem que ter relação com o texto, tá bom? E aí na tela também tem outra figura de linguagem, metáfora. Metáfora também pode ser que vocês já conheçam, tá certo? Muito conhecida. É um outro recurso muito legal em que você pega uma palavra e transfere o sentido de outra para ela. É como se fosse uma comparação, só que sem os elementos de comparação. Por exemplo, quando eu vou comparar, eu posso dizer assim, seus olhos são como diamantes, né? Eu estou comparando quando a gente usa o como, igual a, seus olhos são iguais a um diamante, seus olhos são semelhantes a um diamante. Então eu tenho aí uma comparação. Na metáfora, eu corto essa comparação e já digo logo, seus olhos são diamantes. Então eu coloco uma palavra, né? Aí num sentido figurado e a pessoa tem que perceber que houve ali uma comparação indireta, né? Uma comparação sem o como. Então, quando eu digo seus olhos são diamantes, ao pé da letra não dá. Olhos são uma coisa, diamantes são pedras, então não dá. Mas aí você vai imaginar a comparação. Não, a pessoa quer dizer que os olhos se parecem com diamantes. Por quê? Porque o diamante é bonito, porque é brilhoso, porque tem valor, porque encanta, porque todo mundo quer. Aí você vai buscar quais são os sentidos daquela metáfora, tá certo? Mas aqui no texto, o que nós temos de metáfora?
o verbo semear. Então vejam que no início eu falei que semear é o que? Deitar a semente na terra. Depois já virou semear, é fazer com que o jovem participe de atividades de cidadania, que pense na sociedade, fazer o bem, né? Semear a paz, semear a justiça. Então, aí eu tenho a metáfora no texto, né? A metáfora do verbo semear. Ai, gente, eu acho que deu a hora. Tem um rapaz ali me mandando, ó, terminar. Tava tão bom, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler meus poemas aqui, tá? Enquanto vocês assistem as outras aulas que estão também super legais, tá bom? Então, na próxima aula, vamos continuar falando sobre poema? Que é muito bom, né? Vamos, combinado. Então, na próxima aula, a gente continua. Até lá, viu, galera?